com o meu Pai. E lhe direi, o que eu lhe direi? Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Amém, queridos? Voltando para os braços do Pai, como que nós podemos então sair e romper com aquilo que eu tenho chamado aqui nessa mensagem de uma cultura de orfandade? Antes de falar especificamente sobre paternidade, eu gostaria de trazer para você alguns dados sobre orfandade, tanto no mundo quanto no Brasil. E eu confesso que quando eu vi esses dados, eu fiquei impressionado e, de certa maneira, impactado com os números. Eu não sei se você já procurou saber essas informações, mas no mundo hoje existem aproximadamente 153 milhões de órfãos. 153 milhões de órfãos no mundo. Órfãos ou de pai ou de mãe, ou de pai e mãe. Desses 153 milhões de órfãos, a orfandade no mundo hoje ela é gerada pela guerra, pela fome, pelas doenças e também pela pobreza que tem atingido a muitos países, muitas culturas e muitas sociedades no mundo afora. E a situação dos órfãos no mundo hoje é uma situação muito crítica, porque boa parte deles estão sendo ou serão violentados e sofrerão abuso sexual. Para você ter uma ideia, desses 153 milhões de órfãos no mundo, aproximadamente entre 10 a 15 destes órfãos cometem suicídio antes de atingirem a maioridade. Desses 153 milhões, 60% aproximadamente das meninas se envolverão com prostituição, 70% dos meninos vão se envolver com criminalidade, 99% destes órfãos nunca serão adotados e no mundo morre anualmente 400 mil órfãos por causa da fome. Essa é a situação dos órfãos no mundo. Agora, em se tratando de Brasil, qual é a situação dos órfãos do Brasil? Segundo a Unicef, que é um órgão da ONU, o Brasil, não sei se você consegue chutar um número aí de órfãos no Brasil. E eu confesso que eu também fiquei assustado. O Brasil tem aproximadamente, irmãos, 3 milhões e 700 mil órfãos. 3 milhões e 700 mil órfãos. Ou de pai, ou de mãe, ou de pai e mãe. Para você ter uma ideia do que é 3 milhões e 700 mil, por exemplo, a cidade de Porto Alegre, a nossa capital, ela tem mais ou menos 1,5 milhão de habitantes. Então, o Brasil hoje, ele tem o equivalente a mais do que 2 Porto Alegres inteiras, só de órfãos. O país todo do Uruguai tem 3 milhões e 200 mil habitantes. Só de órfãos, o Brasil tem 500 mil órfãos a mais do que todos os habitantes do Uruguai. O Brasil. O país que tem o maior número de órfãos no mundo é a Índia, com 25 milhões de órfãos. Esta é a situação, é a realidade dos órfãos no mundo. Agora, uma coisa que eu quero que você preste atenção: se o número dos órfãos de pais mortos é grande, imagine qual seria o número de órfãos de um fenômeno que hoje é conhecido como órfãos de pais vivos. Sejam de pais que não assumem a sua paternidade, que só participaram para fazer o filho, mas não assumem a responsabilidade, abandonam a mãe e a criança e muitas vezes nunca mais aparece. Mas também temos aqueles órfãos que moram dentro da mesma casa do pai e da mãe, mas que vive um estilo de vida, uma
existência órfã. E o que nós temos hoje são muitos e muitos filhos que são órfãos de pais vivos e que infelizmente ainda moram na mesma casa, mas têm sobre si um espírito ou uma cultura, um sentimento de orfandade. Nós não conseguimos quantificar quantas pessoas seriam. Porque a paz, eu estou aqui hoje falando para pais, somente homens aqui nesta noite. Nós não somos perfeitos, eu não sou perfeito, você não é perfeito, não somos pais perfeitos. Temos as nossas disfuncionalidades paternas. Mas hoje muitos pais, para tentar suprir a sua falta em relação à sua paternidade, procura dar coisas para os filhos. Procuram dar presentes, procuram dar roupas, procuram dar sapatos, procuram dar smartphones, videogames, tecnologias e acessórios. Dão tudo isso para os filhos, menos a si mesmo, o seu coração e aquilo que é extremamente importante, como pai, dar um destino para a vida dos filhos. Essa é a função da paternidade e da maternidade também. Dar destino para a vida dos filhos. E eu estou falando aqui nesta noite com pessoas. Todos nós hoje vivemos num mundo de órfãos e de uma sociedade que é atacada pelo espírito de orfandade. A razão pela qual muitos homens têm dificuldade de serem pais, por quê? É porque nunca se sentiram filhos. E os nossos pais, eles foram pais do jeito deles. Porque eles também viveram muitas vezes um estilo de vida órfão. Foram criados da maneira que foram criados. E muitas vezes deram para nós somente aquilo que, receberam. E se o que eles receberam era um estilo de vida de órfão, eles transmitiram para nós também o quê? Um espírito de orfandade. E se nós não tomarmos cuidado, queridos, nós vamos transferindo essa cultura de orfandade também para os nossos filhos, que transmitirão para os netos, e aí se estabelece esse espírito, essa cultura de orfandade na linhagem de uma família por muitos anos. Muitos homens hoje não conseguem ser pais porque nunca se sentiram filhos. Então não sabem o que um filho sente, não sabem o que um filho deseja, não sabem o que um filho espera, porque embora vivessem muitas vezes na mesma casa com o pai, nunca se sentiram filhos. E nós levamos para a nossa paternidade as influências da nossa filiação. Então, pessoas que vivem como órfãos dificilmente conseguirão ser pais que darão destino para a vida dos filhos. Por isso que nesta noite, e por isso o Evangelho é uma boa notícia, e por isso o Evangelho é uma mensagem de esperança, é que mesmo que o seu pai da terra tenha falhado com você, não tenha sido o pai que você sonhou, o pai que você esperava, e quem sabe até hoje você se sente órfão do pai da terra, o Pai Celestial está aqui nesta noite, e Ele quer suprir no seu coração a carência de paternidade que há no seu coração. E por isso muitas pessoas não estão conseguindo lidar com a questão de paternidade. E todos os problemas do mundo hoje, se você for olhar na essência, é problema de paternidade. Se você chegar hoje nos presídios, e se você conversar com os presidiários, todos aqueles que estão nas penitenciárias de segurança máxima, se você conversar com eles e você for analisar a raiz pela qual ele cometeu delinquência e criminalidade, a raiz do problema é um espírito de orfandade.
Se você chegar hoje no nosso centro de reabilitação, o CRER, e você conversar com aqueles que estão ali em processo de reabilitação, você pode conversar e buscar a origem da razão pela qual ele se envolveu com dependência química. É problema com a figura paterna. Porque Deus trouxe sobre a vida do homem. Quero glorificar a Deus pela vida de todas as mulheres que estão aqui. Por aquelas que, inclusive, muitas vezes têm que criar os seus filhos sozinha, têm que sustentá-los por causa da ausência masculina, seja por morte ou por abandono. Mas nada substitui a influência espiritual de um homem de Deus na vida de uma criança. Deus trouxe sobre a figura masculina uma responsabilidade, vamos dizer assim, uma unção de paternidade que ele não deu para a figura feminina. Há algo espiritual na bênção de Deus, na vida ministrada para os filhos por parte do pai. Por isso você que é pai, que está aqui nesta noite, ou pretende ser pai um dia, há uma responsabilidade espiritual na sua vida. Há uma responsabilidade sobre nós. Porque foi isso que Deus estabeleceu. E Satanás, ele sabe disso, ele vai fazer de tudo para causar conflitos geracionais entre pais e filhos. Aliás, o Antigo Testamento, no livro do profeta Malaquias, ele termina falando sobre isso, que Deus vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que ele não venha ferir a terra com maldição. Nós vivemos numa sociedade que está vivendo as maldições da falta de paternidade, famílias sem paternidade, filhos sem paternidade, alunos sem paternidade, cidades sem paternidade, países sem paternidade. A falta de paternidade é generalizada, e Deus nos trouxe aqui para esta série, para nos falar que paternidade é origem, mas acima de tudo paternidade é destino. Deus está nos chamando para darmos um destino para aqueles que Ele nos deu como filhos. Destino. Eu quero compartilhar com você qual é a origem dessa orfandade. A origem da orfandade está lá em Gênesis 3. Vamos lá? Gênesis 3. Desde que o homem pecou no Éden, por causa do pecado, ele foi expulso da presença de Deus. Desde então, o ser humano vive longe de Deus, sem destino, procurando sua razão existencial. Quando o homem peca no jardim do Éden, começa a haver ali o conflito entre o filho e o pai. Porque quem era o pai de Adão? Quem? Quem era o pai de Adão, queridos? Deus era para Adão a sua origem e o seu destino. Mas quando Adão peca, olha o que diz o versículo de número 23 de Gênesis. Por isso o Senhor o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado, depois de expulsar o homem. Por causa do pecado, o homem então se afastou da sua origem. E se afastando da sua origem, ele ficou sem destino. Ao se afastar da sua origem, o ser humano ficou sem destino. E agora, sem destino, o ser humano começa a buscar vários mecanismos para que possa, de alguma maneira, encontrar a sua razão existencial. E agora aquele que foi criado para ser filho de Deus, à medida que vai se distanciando de Deus, ele também vai se tornando inimigo de Deus. E agora a filiação entre o homem e Deus só pode ser restaurada através da fé em Jesus. João capítulo 1, versículo 11 e 12 diz: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Por isso, se você já entregou o seu coração a Jesus, se Jesus é o Senhor da sua vida, é o Salvador da sua vida, dê glória a Deus nesta noite, porque você é filho, é filha de Deus. Nossa paternidade espiritual foi restaurada, e agora fomos reconciliados com este Pai.
Mas agora, uma das coisas que tem acontecido é que mesmo agora, de estarmos reconciliados com o Pai, temos a nossa paternidade espiritual restaurada, muitas pessoas ainda, por ter uma cultura de orfandade na sua vida humana, ele acaba levando esse comportamento de orfandade para a sua vida espiritual e para a sua caminhada com Deus. De maneira que tem muitas pessoas dentro da casa do Pai, aonde tem abundância de pão, estão dentro da casa do Pai, mas estão vivendo como órfãos. Eu quero dar para você nesta noite, então, vamos lá então agora para Lucas capítulo 15. Eu quero dar para você algumas pistas, quero dar para você aqui alguns elementos, alguns indicadores, que podem, de alguma maneira, mostrar para nós indícios de que muitas pessoas, mesmo estando na casa do Pai, porque o filho, que nós chamamos de pródigo, ele estava onde, queridos? Ele estava onde? Estava dentro da casa, mas vivia como órfão. Ele estava dentro da casa do Pai, ele tinha tudo, mas ele carregava sobre si um espírito de orfandade, uma cultura de orfandade. E ele nos dá pistas de como isso pode ser vivido na nossa vida espiritual. Eu disse que nós vivemos uma sociedade que vive uma cultura de orfandade. E essa cultura, ela nos influencia de tal maneira que muitas vezes nós levamos para a nossa relação com Deus essa atitude de orfandade. Então, a cultura de orfandade, em primeiro lugar, tem gente que gosta de anotar, você pode anotar então, ela é caracterizada por atitudes de desonra. Qual é a primeira característica de uma cultura de orfandade? Vamos lá? Atitudes de desonra. Vamos lá? Atitudes de desonra. A característica de uma cultura de orfandade é não honrar o pai e a mãe. Como é que é demonstrado, pastor, essa atitude de desonra? Versículo de número 12. Então, de Lucas, capítulo 15, versículo 12. O que diz ali? O filho mais moço, o mais moço deles disse ao seu, o que ele disse? Pai, dá-me parte dos bens que me cabe. O mais novo disse ao seu pai, pai, eu quero a minha parte da herança. E aí você pode perguntar, o que é que tem de mais nisso? E nós não vamos entender isso se nós não entendermos a cultura da época. E não somente na cultura da época, é quase que uma questão lógica. Uma das maiores desonras nesta época, na época bíblica, era você pedir para o pai a herança quando o pai ainda estava vivo. Uma das maiores desonras que um filho podia fazer era pedir para o pai dar herança para ele enquanto o pai ainda estava vivo. Era uma atitude de desonra. Só esse fato o pai já deveria praticamente expulsar o filho de casa, pois a herança só era dada depois que o pai morresse. Quando aquele rapaz pede para o pai a herança com o pai ainda vivo, ele estava querendo dizer o seguinte, que para ele o pai estava morto. Essa é uma atitude de desonra, queridos. Ele desonra o seu pai. Ele é filho, mas ele se comporta como um órfão. O pai dele está vivo, mas ele trata o pai como se estivesse morto. Ele trata o pai como se estivesse morto. Isso é uma atitude de desonra. Essa é uma atitude que tem permeado a vida de muitas pessoas. E olha o que diz a palavra de Deus. Pessoas com espírito de orfandade não honram aos seus pais. Olha o que diz Efésios capítulo 6, versículo 2 e 3. Honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas o quê? Longa vida sobre a terra. Esse é um princípio espiritual.
Se você quer ser abençoado e quer viver bastante, honra o teu pai e a tua mãe. A cultura de orfandade também tem afetado a vida de muitos cristãos que não honram a Deus em sua vida diária. Se dizem que são filhos, mas vivem como órfãos. Desonram a Deus na sua vida espiritual, desonram a Deus no seu compromisso com Deus, desonram a Deus e a sua igreja quando despreza a família de Deus e os filhos de Deus. Aquele rapaz estava na casa do pai, mas ele não respeitava a casa do pai. Ele apenas usava a casa do pai para os seus benefícios. E quem tem um espírito de orfandade espiritual, ele só está na igreja apenas para usufruir de alguma coisa que a igreja pode lhe dar. Não que necessariamente ele tenha prazer de estar na casa do Pai. Então, se você está aqui nesta noite e vem para o culto apenas obrigado, apenas porque tem que bater o cartão, você é uma pessoa que tem um espírito de orfandade e a sua atitude desonra a Deus. Espírito de orfandade, porque eu não posso honrar aquilo que eu não respeito, não honra a Deus com os seus recursos. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 22, versículo 37, Jesus disse: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amém, queridos? Amar a Deus. Órfãos não amam, órfãos desonram. Então aqueles que desonram a Deus e a sua casa, mesmo que digam que são filhos, estão vivendo espiritualmente como órfãos. Segunda característica da orfandade: distanciamento do pai e da casa do pai. Ele não somente se distancia do pai, ele se distancia da casa do pai. Olha o que diz o versículo de número 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi morar bem pertinho, sim ou não? Foi logo ali, sim ou não? Ele foi para onde? Para um lugar distante. Talvez a sua versão diz longínquo. Outra atitude de um espírito de orfandade. Agora preste bem atenção no que eu vou te dizer agora. Ele foi enviado pelo Pai, sim ou não? Ele foi abençoado pelo Pai, sim ou não? Ele foi destinado pelo Pai, sim ou não? Ele tomou a sua decisão. O que eu estou dizendo aqui não é que você tem que ficar a vida toda pendurado na barra da saia da tua mãe ou na casa do teu pai, não. Não é isso que eu estou querendo dizer. Aqui o que o texto está querendo dizer não é a questão da distância geográfica, mas é do propósito pelo qual ele foi. O que ele quis dizer é o seguinte: eu não quero mais ter o quê? Ter o quê? Proximidade com meu pai. Porque hoje você pode estar distante geograficamente, mas estar perto. Principalmente hoje, com toda a tecnologia que nós temos. Aquele filho, ele saiu. Ele não foi enviado. Ele saiu. E aqui eu quero trazer um alerta para todos nós, queridos. Nós precisamos criar os nossos filhos para buscarem projetos, sim. Mas quando eles saírem da nossa casa, eles não devem saírem de maneira irresponsável, como filhos revoltados, como filhos que saem bravos. Quando o seu filho sair da sua casa, que ele saia enviado por você, destinado por você e abençoado por você em nome de Jesus. Porque todo filho que sai da casa do pai por revolta, por braveza, por rebeldia, faz qualquer coisa, toma decisões, caso com quem eu quero, obviamente você tem idade para isso, faço o que eu quero, vou aonde eu quero, você precisa entender que a bênção dos teus pais tem que estar sobre a tua vida.
Eu sempre disse para os meus lá em casa, meu filho, você pode ser o que você quiser, você pode ir para onde você quiser, fazer o que você quiser, mas sem minha bênção você não vai ser feliz. E o que eu sempre dizia, o Senhor me abençoa, porque se o Senhor não me abençoa, eu tenho até medo de... E o dia que ele saiu de casa, mais ou menos 2 anos atrás, nós fizemos uma reunião ali em casa, no último dia, hoje ele está morando em Porto Alegre, no último dia que ele esteve em casa, e eu disse, tudo aquilo que eu tinha que te ensinar, eu te ensinei, tudo aquilo que eu tinha que te transferir, eu te transferi, e ao longo do tempo a gente vai corrigindo algumas coisas, mas você não está saindo, nós estamos te enviando, é diferente. E eu não sou um pai perfeito, queridos, mas eu tenho esse senso de responsabilidade. Quando o seu filho sair da sua casa, que ele saia destinado, que ele não saia fugido, corrido ou revoltado. Foi assim com o mais velho e assim será com todos, com Felipe, com Valentina, e se Deus der mais um, vai ser assim também. Eu já disse para eles, nos fundos da minha casa não terá puxadinho para vocês. Né, Felipe? Né, Valentina? Nos fundos da minha casa não terá puxadinho para vocês. Mas o dia que vocês saírem, vocês vão sair do meu arco como flechas destinadas para o projeto de Deus na vida de vocês. Porque o que aquele rapaz fez foi isso. Ele saiu, ele não foi enviado. Pegou e se distanciou da casa do pai e da presença do pai. E a história por si só vai mostrando o que aconteceu. Órfãos não sabem o que é desfrutar de um relacionamento saudável com um pai. E a tendência então é ficar longe, quanto mais melhor. Relacionamento paternal é algo estranho para o órfão, porque ele não sabe o que é isso. E tem muitas pessoas hoje que estão distanciadas de Deus, de sua presença e de sua igreja, isto é, estão longe do coração do Pai, longe da casa do Pai e de tudo aquilo que diz respeito ao Pai. É como aquele filho que só aparece na casa do Pai em ocasiões especiais. Já viu aquele filho que só aparece na casa do Pai quando tem churrasco de aniversário? E ainda esquece de trazer o presente. Ah, pai, esqueci. Há filhos que só aparecem na casa do pai quando são ocasiões especiais, ou quando está mal de grana ou precisa de alguma coisa, vai na casa do pai. Fazer o quê? Fazer um vale. Ou em ocasiões especiais, ou quando está precisando de alguma coisa. Aí vem todo queridinho, ô pai, ô mãe. O pai já bota a mão na carteira e diz quanto é que tu precisa. Assim tem muitos crentes, queridos. Muitas pessoas servindo a Deus apenas em ocasiões especiais. Não participam da casa do pai. Assim como os filhos que só vão na casa do pai em época de festa, tem crente que aparece na igreja só em época de congresso. E aqui, como a gente não está fazendo mais, tem uns que só vêm na ceia. Para bater o cartão. Ou quando está mal, aí vem aqui pedir oração, pastor, olhe por mim. Mas do restante do tempo da vida dele é desconectado com o pai. Pastor, eu não vou na igreja toda semana, mas eu tenho a minha fé individual. A fé cristã, ela é individual e comunitária, porque não vai ter um céu só para você. Se você não me ama, nós vamos ter que dar um jeito aqui, porque eu vou para o céu. E se você vai para o mesmo céu que eu, nós vamos ter que se acertar aqui. Porque você vai ter que encarar eu a eternidade inteira. Amém, irmãos? Você vai? Tem gente aí que não tem muita certeza. Mas é isso, queridos.
Então, aqueles que procuram a casa do pai só em épocas especiais ou quando precisa de uma coisa, é órfão. Tem espírito de orfandade. Porque filho quer fazer parte da casa do pai. Filho quer fazer parte da casa do pai. Filho quer estar junto com os irmãos. E esse é o objetivo de Deus. Formar uma igreja de muitos filhos. Para a glória de Deus Pai. Amém? Então, se você é filho espiritual dessa casa, se envolva com as atividades desta casa. Não queira achar que é filho vivendo como órfão. Se conecta com a programação da igreja, com as atividades da casa do Pai, com a família do Pai, com os irmãos do Pai, com o pastor que o Pai colocou. Claro que o pastor não é muito simpático, mas é o que o Pai colocou. É o que o Pai colocou. E até que o Pai tire, é esse que terá. Amém, irmãos? Número 3. Uma vida de orfandade é uma vida de desperdício. Porque a Bíblia diz que ele recebe a herança, ele vai para longe do pai, quanto mais longe, melhor. Porque eu não quero envolvimento com o pai, nem com as coisas da casa do pai, porque eu sou eu. Eu descobri que tem gente que não se envolve com a igreja porque ele acha que ele é melhor do que todo mundo da igreja. E o versículo de número 13 diz o seguinte, que lá longe do pai, o que ele fez? O que ele fez? Ele investiu? Multiplicou? Ele fez o quê? Desperdiçou. Porque órfão não multiplica, órfão desperdiça. Porque órfão não reconhece o valor daquilo que recebeu. Você está entendendo como essa mensagem é crucial para mim e para você, queridos? Você está entendendo? Aquele rapaz desperdiçou tudo que tinha recebido. Órfãos não reconhecem o valor daquilo que têm, eles desperdiçam. Órfãos desperdiçam, os filhos multiplicam. Porque o filho, ele sabe o quanto custou para o pai aquilo. E como filhos de Deus, queridos, nós temos recebido todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Agora tem pessoas que têm recebido bênção de Deus, têm recebido dádivas de Deus. Deus tem dado vida, Deus tem dado saúde, Deus tem dado emprego, Deus tem dado casa, Deus tem dado chamada, Deus tem dado dons, talentos, ministérios, recursos. Mas aqueles que têm espírito de órfão, eles apenas usufruem e desperdiçam o que Deus deu. Mas os filhos, eles multiplicam, 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 multiplicam tudo aquilo que Deus dá nas mãos deles. Há um livro do Augusto Cury que eu acho interessante, se você quiser comprar. Pais fascinantes não formam herdeiros, formam sucessores. Porque o herdeiro, quando ele recebe herança, ele só gasta. Mas o pai, quando forma um filho sucessor, tudo aquilo que ele recebe, ele multiplica. Amém, queridos? Herdeiro, órfão, desperdiça. E tem muita gente na igreja que Deus tem dado tudo e ele desperdiça com as coisas que não dizem respeito ao propósito do pai na vida dele. Mas por que ele desperdiçou tudo que o pai deu? Porque ele saiu para o destino que o pai não enviou. Quem não vive o destino de Deus para a vida dele, vai desperdiçando os dons de Deus ao longo do caminho. Mas aquele que vai para o destino que Deus deu, ele vai multiplicando o que Deus deu, no destino que ele enviou. E quanto mais ele multiplica, mais o Pai dá. Bendito seja o nome do Senhor. Porque ele está vivendo o destino do Pai.
Você está entendendo, amém, queridos? Ele sabe que tudo que ele tem é para cumprir o propósito do Pai. Jesus disse, eu não faço nada de mim mesmo, tudo que eu faço eu recebi do Pai. Eu não faço nada que eu não vejo o Pai fazendo, tudo que eu faço é o Pai. Sabe qual era o maior desejo do coração de Jesus? Não é morrer na cruz. O maior desejo do coração de Jesus não era ser o Salvador. Sabe qual é o maior desejo do coração de Jesus? Agradar o coração do Pai. Jesus, ele veio morrer por mim e por você, não foi apenas para nos perdoar os pecados, mas foi para cumprir o propósito do Pai. O dia em que os discípulos foram lá na cidade de Samaria comprar comida, e quando voltaram, disseram, Jesus come, e ele disse, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. E o que Jesus disse? A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Aleluia. O que me alimenta, o que me sustenta todos os dias é saber que o que eu estou fazendo é o propósito do meu Pai. Aleluia, eu sinto a presença de Deus, queridos, aqui nesta noite. Se você tem Deus como Pai, Deus deve ser o sustento da sua vida. Número 4, o órfão vive uma vida irresponsável. Quem tem espírito de orfandade, ele não vive com responsabilidade. Órfãos não querem responsabilidade, só querem direitos. Geralmente eles não desenvolvem uma autonomia ou responsabilidade para viver. Muitos cristãos hoje não querem responsabilidade, querem viver de maneira que acharem melhor, não querem prestar contas para ninguém. Porque quem não tem pai não precisa prestar contas. Quem não tem pai, não tem mãe, não precisa prestar contas. Então, quem não tem pai, não tem mãe é órfão. E tem muita gente que está na casa do pai, mas vive como órfão, isso é, não quer prestar contas. Hoje tem filho e tem filha, que tem pai e tem mãe, e não quer que o pai e a mãe se meta. Ele mora dentro da casa do pai e da mãe, depende do pai e da mãe, e não quer que o pai e a mãe fale nada. Não quer prestar conta de nada. Aí você diz assim, com quem que você está falando no celular? Ué, o celular é meu, eu falo com quem eu quiser. Só que quem deu foi o Pai. Lá em casa, ainda bem que eu nunca recebi essa resposta. E a minha privacidade? Que? Privacidade? 8, 9 anos, privacidade? E a pessoa cresce assim. E aí você vai falar como pastor para uma pessoa dessa, ela olha para ti, só que me faltava esse pastorzinho agora. Eu não dou satisfação nem para o meu pai e para a minha mãe, eu vou dar satisfação para esse pastorzinho aí agora? Cuidado, irmão. Isso é coisa de órfão. Órfão não respeita e não dá satisfação para ninguém. Só que órfão está por conta. Porque um pai só pode proteger espiritualmente filhos que são submissos. E um pastor só pode proteger espiritualmente membros que têm responsabilidade com a igreja. Amém? É por isso que eu servi a ceia antes, para não te dar uma congestão. Aliás, para não te dar um mal-estar e você não querer participar. Mas espírito de orfandade não presta satisfação a ninguém. Nem pai, nem mãe, nem a Deus, nem a pastor. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. E o pessoal aqui que faz o curso de batismo já sabe. Eu digo, se você quer uma igreja onde você não precisa prestar satisfação de nada. Irmãos, aqui nessa igreja ninguém é escravo. Todo mundo aqui é livre. Eu sou livre. Você é livre, amém? Eu não sou pastor de escravos, eu sou pastor de gente livre. Para estar aqui você tem que desejar estar, amar estar e querer estar. Porque aqui nós não prenderemos ninguém. Amém, queridos? Agora,
Se você quer servir a Deus nesta igreja, você tem liderança espiritual. E se você quer uma igreja em que liderança, pastor, não se meta na sua vida, essa não é a melhor igreja para você. Porque aqui nós temos responsabilidade com a casa do Pai. Amém? Vamos lá, número 5. Aliás, não tem número 5. Quais são as consequências da orfandade? O que aconteceu com esse rapaz? Primeira coisa, ele não mede as consequências e começa a padecer o quê? Necessidade. Olha o que diz o versículo 14. Depois de ter gasto tudo, houve grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Longe do pai e da casa do pai, mais cedo ou mais tarde, você vai sentir necessidade. Eu estou falando aqui agora da casa espiritual, da presença espiritual. Porque quando você se afasta da sua origem, pode ficar tranquilo que você vai ficar sem destino. E quem fica sem destino pode ter um monte de coisa, mas não tem felicidade. Porque o que traz felicidade para mim e para a sua vida é saber que nós estamos vivendo a vida do Pai em nós. E ele começa a padecer necessidade. Mas aqueles que estão na presença do Pai, o Salmo 34 diz: os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Amém, queridos? Porque o Pai tem compromisso com os seus filhos. O Pai tem compromisso com os seus filhos. Segunda coisa, ele acaba caindo em um lugar para o qual não foi destinado. Qual é o pai? Qual é o pai, irmãos? Que quando o filho está ali, no colo dele, recém-nascido, ele pega o filho e diz: meu filho, um dia, o meu sonho é que você more num chiqueiro. Qual é o pai, em sã consciência, cujo sonho dele é que o filho um dia more dentro de um chiqueiro com porcos? Porque foi o que aconteceu com ele. Aquele era o destino que o pai tinha para ele, sim ou não? Aquele era o sonho do pai para ele? Mas aquilo foi as consequências das suas decisões. Porque quem vive com espírito de orfandade, irmãos, uma hora ou outra acaba no chiqueiro do pecado. Mais cedo ou mais tarde, vai cair no chiqueiro do pecado. Olha o que diz o versículo 15 e 16. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. E a minha versão diz assim: ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira, que os porcos, mas nem isso ele conseguia. Por que ele padeceu aquilo? Porque aquele não era o destino que o pai havia lhe dado. Ele saiu sem destino, ele saiu com a vontade dele, com o jeito dele, com o desejo dele. Agora, como é que nós rompemos, pastor, com essa cultura de orfandade? Rapidamente, 3 coisas. Em primeiro lugar, você precisa cair em si. Diga comigo, eu preciso ter autoconsciência. Alguém falou para ele voltar para a casa do pai? Sim ou não? O pai mandou alguém ir atrás dele? Por isso, às vezes algumas pessoas dizem que eu sou um pastor, às vezes meio duro. Você, pastor, tem que ir atrás de fulano, tem que ir atrás de ciclano. Irmão, se o Espírito Santo não trouxer, você pode falar, você pode alisar,
Você pode fazer 1001 propostas, você pode até oferecer cargos para ele, mas ele não fica. Porque enquanto ele não tiver consciência de que a casa do Pai é o melhor lugar para ele, ele não fica. Por isso, quando alguém chega para mim e pede para sair, eu não peço para ficar, porque quando alguém chega para mim e diz, eu vou sair, é porque o coração dele já foi. E a Bíblia diz que o seu tesouro estará onde estará o seu coração. Se não houver tesouros de Deus para você aqui, o seu coração não vai querer estar aqui. Mas a Bíblia diz que quando ele olha para a sua situação, ele caiu em si. E uma pessoa cuja consciência, o Espírito Santo não mudar, você pode massacrar, pode esmagar ela, mas ela não muda. Por isso que você pode falar o que quiser para uma pessoa, você pode dizer, você vai para o inferno, ele diz, vou mesmo. Se você ficar nesse estilo de vida aí, você vai se dar mal. Vou mesmo e não estou nem aí. Mas quando o Espírito Santo toca a consciência, o Espírito Santo faz num minuto o que você está tentando fazer há 10 anos. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus disse o seguinte, os que o Pai me dá, o que vai acontecer? Hã? Não. Os que o Pai me dá, eles vêm. Os que o Pai me dá virão a mim. E os que vêm a mim, a esse eu não jogo fora. Mas eles têm que vir. É os que o Pai dá. Às vezes nós vamos atrás daqueles que o Pai não deu ainda. Amém, queridos? Se o Pai dá, eles vêm. Aleluia. Aí se eles virem, nós não vamos jogar fora. Amém, queridos? Porque essa é a escolha que as pessoas têm de querer ou não o Pai. Aleluia, aleluia. Eu sinto a presença do Espírito de Deus aqui nesta noite. Ele caiu em si, caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu que sou filho, estou aqui no chiqueiro. Ele começa a fazer uma avaliação que ele nunca fez, que na casa do pai, até empregado vive melhor do que filho que foi embora. Casa do Pai. Tem muita gente que já participou da casa do Pai e está se contentando com qualquer chiqueirinho que o diabo oferece aí, irmãos. Qualquer lavagezinha que o diabo oferece, eles estão lá. Levanta a tua cabeça, meu irmão, você é filho. Você é filha. Não te contenta com as lavagezinhas do mundo, não, do pecado, não. Você é filho do rei, você é a rainha, você é princesa, você é príncipe, você é realeza para se assentar na mesa do seu pai. Mas enquanto não cair em si, vai comer lavagem. Sendo que tem mesa. Porque na casa do Pai não há falta de pão. Na casa do Pai não. Na casa do Pai não tem. Segunda coisa, precisa tomar uma decisão de romper com a tua orfandade. Porque essa é uma decisão que você tem que tomar. Primeiro, ele cai em si. Segundo, ninguém vai lá atrás dele. Ele disse o seguinte no versículo 18: eu me porei a caminho, e eu voltarei para a casa do meu pai. Eu. E o versículo 20 diz que a seguir ele levantou-se e foi para o seu pai.
decisão dele. Dele. Você só rompe o espírito de orfandade espiritual quando você decide que vai voltar para os braços do Pai. Eu sei como é os braços do meu Pai. Terceiro lugar, precisa se humilhar e reconhecer a sua condição de orfandade. E eu lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E a Bíblia diz que ele levantou e foi. E o versículo 20 diz: a seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Aleluia, 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 aleluia. Abraço e beijo. Quando você rompe com o espírito de orfandade, você recebe um abraço do Pai. Amém, queridos? Vamos ficar em pé em nome de Jesus.